Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós começarmos mais um ano estudando a lição. E para você que não sabe, no último estudo nós terminamos João, tá? Agora nós vamos começar uma nova lição nesse trimestre, que se chama O Amor e a Justiça de Deus. Então vai trazer temas bem pertinentes para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre as faces de Deus, ok? Então, olha só, essa daqui é a nova lição, ok? Tudo que a gente for estudar esse trimestre até março vai ser dessa lição. E eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia e com a sua lição. Se você não tem, eu vou deixar um link aqui embaixo, ok? Para você poder acompanhar, mas eu vou jogar também na tela os textos, ok? Então, vamos estudar que tá bem interessante o tema desse trimestre, ok? Mas como você sabe, antes de nós começarmos o nosso estudo, nós fazemos aquela oração. Vamos fazer? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo estudo que o Senhor nos dá, muito obrigado pela palavra que o Senhor deixou para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a estudar e entendermos o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema da lição dessa semana é Deus ama com generosidade. Você já parou para pensar que nós não temos ou não conseguimos pensar na dimensão do amor de Deus? O amor de Deus vai muito além do que nós podemos pensar ou falar. Que interessante, né? É um amor sem limites. Não importa o pior erro que você já fez, Deus está disposto a te perdoar. Por quê? Porque Ele te ama. Então, com esse pensamento, vamos para o nosso verso? Olha só o que diz. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias 14:4. Ainda que Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes, como havia sido predito pelo próprio Jesus, e isso nós podemos ver ali nos evangelhos, essas negações não foram o fim da história. Após a ressurreição, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus responde, apacenta os meus cordeiros. Só que Jesus não parou por aí, ele perguntou 3 vezes e a mesma pergunta. Com isso, Pedro se entristeceu, mas continuou respondendo afirmativamente que amava Jesus. Isso traz uma grande lição para nós. Assim como Pedro negou 3 vezes Jesus, ele teve a oportunidade de 3 vezes falar que o amava. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias, que podem ser bem diferentes da de Pedro, mas o princípio é o mesmo. A pergunta que Jesus fez a Pedro, de fato, a questão fundamental que Deus nos pergunta aqui agora é: você me ama? Tudo depende de como responderemos essa pergunta. Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Se Jesus perguntasse para você, tu me amas? O que você responderia? Eu acho que com certeza você diria que sim, obviamente. Mas como que você tem vivido a sua vida? A tua vida tem demonstrado que você ama Jesus? João 14,15 diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Isso é fundamental. O interessante desse verso é que ele não dá margem para erro, não dá margem para pensar outra coisa. É simplesmente assim, se me amais, guardarei os meus mandamentos. E os mandamentos nós sabemos quais são. São os 10 lá de Êxodo 20, ok? Vamos então para a nossa parte de domingo? Olha só o título, Superando Expectativas Razoáveis. Quais são suas expectativas para esse ano? Você sabia que Deus tem planos infinitamente melhores do que você pensa? Mas para Ele realizar esses planos na sua vida, você tem que ter a humildade de pedir a direção dEle e aceitar o que Ele tem para você, ok? Voltando à nossa história ali de Pedro com Jesus, Deus não apenas pergunta, você me ama? Mas Ele ama a cada pessoa e o faz generosamente. Ele ama você e a mim muito mais do que nós pensamos. Ele é muito generoso. Nós conhecemos esse amor de Deus pelo modo que Ele tratou o seu povo e ainda continua tratando. Mas vamos ver na Bíblia? Está lá em Êxodo 32, do 15 ao 22. Leia comigo na sua Bíblia. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Tudo parecia perdido.
Pouco depois da surpreendente libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, os israelitas se rebelaram contra o Senhor e fizeram e adoraram um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu o que eles tinham feito, indignado ele pegou aquelas tábuas dos 10 mandamentos e quebrou no chão em protesto contra eles. Apesar de eles terem perdido todo o direito às bênçãos que Deus tinha proporcionado para eles, Deus não os abandonou, ele escolheu voluntariamente estar com eles ainda que fossem indignos da presença de Deus. O verso 19 é muitas vezes mal interpretado, como se Deus fosse compassivo com uns e negasse outros. Mas isso está contrário ao que nós podemos ver na Bíblia. Mas então o que Êxodo 39 quer dizer? Ele está declarando que como Criador ele tem o direito e a autoridade para ser generoso em sua misericórdia, até mesmo com aqueles que não merecem. Era isso que ele estava fazendo naquela ocasião, ao mostrar para o povo rebelde a misericórdia que ele tinha. Lembrando que Deus tinha acabado de salvar eles em tantas circunstâncias, nas 10 pragas, no Mar Vermelho, e mesmo assim eles fizeram um bezerro de ouro. Então imagina a rebelião desse povo. Qualquer ser humano teria abandonado aquele povo, mas olha só como Deus é misericordioso. Isso a gente tem que ter bem claro na nossa vida. Esse é apenas um dos exemplos que nós podemos ver o amor surpreendente de Deus. Não são excelentes notícias? Não importa o quanto você errou, se você se arrepender de corpo e alma, Deus está pronto a te resgatar. Mas você tem que ter a humildade de pedir perdão a Deus, tá? Vamos então para a nossa parte de segunda-feira? Amor não correspondido. Você já sofreu por amor? Você sabe qual é esse sentimento? Você gostaria de passar por esse sentimento novamente? Nós fazemos isso com Deus, que entregou a sua vida por nós. Muitas vezes trocamos o céu por nada. Mas vamos à lição. Um dos exemplos mais marcantes do amor de Deus pela humanidade nós podemos encontrar no livro de Oséias. Oséias e sua esposa infiel deviam servir como exemplos vivos do amor de Deus por seu povo, apesar da infidelidade e prostituição espiritual de Israel. Essa é uma história do amor generoso de Deus, concedido a quem não merece. Apesar da fidelidade de Deus, o povo se rebelou contra ele diversas vezes. Isso nós podemos ver claramente ali no Pentateuco. Por isso as Escrituras descrevem repetidamente Deus como um parceiro cheio de amor, só que traído e desprezado. Isso o entristecia, parecendo romper o relacionamento quase que de forma irrevogável. Mas vamos ver o que está lá em Oséias 14, do versículo 1 até o versículo 4? Leia comigo na sua Bíblia. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das tuas mãos. Tu és nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Após repetidos atos de rebeldia do povo, Deus declarou o que nós lemos ali no verso 4. A expressão com generosidade ou de boa vontade é uma tradução da palavra hebraica nedabá, que indica aquilo que é oferecido voluntariamente. Essa é a mesma palavra para descrever as ofertas voluntárias levadas ao templo. Em Oséias e outras passagens bíblicas, nós vemos o comprometimento e a compaixão de Deus pelo seu povo. Graças a Deus que Deus é Deus e Deus não é um humano como nós. Ainda bem que Deus não desiste de nós como nós desistimos do nosso semelhante. Muitas vezes a gente já se pegou naquela expressão, essa pessoa não tem jeito. Mas graças a Deus, Deus está sempre pronto a nos resgatar. Embora os israelitas tenham repetidamente se voltado contra Deus e adorado outros deuses, mesmo assim Deus não abandonava o seu povo. Por sua própria vontade, ele continuava a conceder a eles o seu amor. E isso não é diferente para o atual Israel. O povo, a gente tem que entender que eles não mereciam o amor de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o povo de Israel, vendo as histórias, e julgamos eles. Mas se você for parar para pensar, para analisar friamente cada história, muitas vezes nós fazemos o mesmo e até pior. Vamos então para a nossa parte de terça-feira? O título é Amor concedido livremente. Já ficou bem claro para nós que o amor de Deus é generoso e voluntário e que é imerecido, né? Então não tem nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Além disso, Deus não precisa de nós. Deus não carece de nada, que é o que nós podemos ver lá em Atos 17 e 25. Vamos ver dois versos que representam bem o amor de Deus? O primeiro está lá em Apocalipse 4, versículo 11, que diz assim:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O segundo verso está lá em Salmos 33, versículo 6, e diz o seguinte: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Deus criou o mundo por sua vontade, e por causa disso ele é digno de toda a glória, honra e poder. Deus não precisava ter criado o mundo. Antes da fundação do mundo, ele já desfrutava do relacionamento de amor que existia na Trindade. É interessante observar que Deus não precisava dos humanos. Deus não precisava de criaturas que fossem objetos de seu amor. Deus não apenas criou esse mundo por sua vontade, mas ele continuou amando o ser humano mesmo após a queda no Éden. E o amor dele foi tão grande que deu seu filho para morrer por nós. É um amor que nós nunca vamos entender. Vamos então para a nossa parte de quarta-feira, que diz assim: Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus não apenas ama as pessoas por sua própria vontade, mas ele convida elas a corresponder ao seu amor também. Ele nos dá a capacidade de escolher se vamos rejeitar ou aceitar o seu amor. Isso fica claro na parábola do banquete do casamento, que está lá em Mateus 22. Vamos ler então, dos versos 1 até o 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês perceberam que a parábola terminou com a frase do dia? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Mas o que essa frase significa? Os que são finalmente escolhidos ou eleitos são aqueles que aceitaram participar do casamento. Na parábola, o termo traduzido como chamar ou convidar é a palavra grega kaleo. E o que determina finalmente quem é eleito é se ele aceitou livremente o convite. Deus chama ou convida todos para a festa do casamento. No entanto, cada um de nós pode recusar esse amor dele. A liberdade é essencial para o amor. Deus nunca vai impor a vontade dele sobre o ser humano. Infelizmente, nós podemos rejeitar esse amor que ele oferece gratuitamente. Os escolhidos são os que aceitam o convite. Para os que amam a Deus, ele preparou coisas maravilhosas que nunca vamos conseguir pensar no que vai ter lá. Tudo isso se resume ao amor e da liberdade inerente ao amor. Como você tem correspondido a esse amor de Deus? É importante nós pensarmos nisso também. Vamos para a nossa parte de quinta-feira? E o título é Crucificado por Nós. Deus convida todos para um relacionamento com Ele, mas só aqueles que aceitarem poderão desfrutar dos resultados eternos desse amor. Como vemos na parábola do banquete do casamento, muitos foram convidados, mas não quiseram estar lá. Pouco antes da crucifixão, Cristo lamentou, declarando que queria reunir seus filhos, mas eles não quiseram. Porém, Cristo não morreu só pelas pessoas que o aceitaram. Morreu por todos, para dar oportunidade para todos. Que amor incrível, né? E o que a gente faz diante de um amor tão gigantesco desse? É o que nós podemos ver lá em Gálatas 2:20. Olha só o que está escrito. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido depois de saber do grande sacrifício que Jesus fez por você? Isso é muito importante nós refletirmos. Como que tem sido a nossa caminhada espiritual? Será que a gente está honrando a Deus com as nossas atitudes? É extremamente importante pensar nisso, ok? Vamos para o nosso estudo adicional? Nessa parte de sexta-feira, nós vamos entender o que está acontecendo e qual é a nossa responsabilidade.
Olha só esse texto que eu acho pertinente para nós fecharmos o nosso estudo. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é o que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. O caráter de Deus deve se tornar notório, deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. Olha só, resumindo o que nós lemos aqui, o caráter de Deus está sendo denegrido por todo mundo, e é nossa função como cristãos mostrar o verdadeiro caráter de Deus. E para isso a nossa vida tem que ser um exemplo. Quando nós lemos o mandamento que diz: não use o nome de Deus em vão, é o não usar também o nome de Deus em vão na sua vida. Por exemplo, você se diz cristão, mas faz coisas que não é de cristão. Isso é usar o nome de Deus em vão, ok? Então pense bem nisso, pense nas suas atitudes e se entregue a Deus de corpo e alma, para não ser pedra de tropeço para outras pessoas, ok? Eu fico por aqui e te vejo na próxima semana. Até mais!